todos um bom ano. Acho que ainda não tinha estado cá. Semana passada vim ao culto, mas fiquei preso. Fiquei preso na garagem. O comando não trabalhava. Nunca me tinha acontecido ficar preso numa garagem. E então, na semana passada aconteceu, lá vinha eu para o culto, à hora do culto, com a bibliazinha já no carro, quando vou com o comando, não abri, ainda tive que chamar o senhorio, mas não ficou logo resolvido, mas graças a Deus que agora já está resolvido. Eu gostaria de pensar convosco no segundo livro de Reis, segundo livro de Reis de Israel. Eu hoje vou tentar ficar mais aqui, para poderem ouvir lá em casa. Vou ficar assim mais estático. Eu gostaria de... já disse o capítulo? Não. Segundo livro de Reis, segundo capítulo. E vamos deixar só assim a Bíblia aberta, já vamos ao texto. Eu estava a orar ao Senhor acerca daquilo que poderia partilhar nesta noite e estava a pensar em algo que, de certa forma, resumia a vida do servo de Deus, Eliseu. E se nós formos já analisar as Escrituras, se nós formos já analisar o seu ministério, ele era chamado e era identificado pelos outros com o nome de homem de Deus. Várias vezes nas Escrituras o chamam, ali está o homem de Deus, vamos chamar o homem de Deus, olha, o homem de Deus. Então Eliseu, se nós fôssemos a resumir o seu ministério em duas palavras, e esta é a minha opinião, eu chamaria a Eliseu o homem de Deus. E para os tempos em que nós estamos a viver, é necessário que Deus levante e que nós estejamos disponíveis para sermos homens de Deus. E quando eu digo homens de Deus, como é óbvio, eu também estou a dizer mulheres de Deus. O mundo necessita desesperadamente de nos identificar a nós como os homens e mulheres de Deus. Não os homens e as mulheres de determinada religião, mas os homens e as mulheres que têm um relacionamento com Deus de tal maneira que os outros conseguem identificar isso na nossa vida. E olhando para a vida de Eliseu, eu queria ver algumas características que Eliseu tinha e que nós precisamos para a nossa vida. Amém? Se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, pessoas que os outros nos identificam claramente como homens e mulheres de Deus, respostas, homens e mulheres de Deus são respostas de Deus para estes tempos. Amém? É o que o mundo mais necessita, é ter homens e mulheres que sejam a voz de Deus e que tenham um comportamento que agrada a Deus e que sejam identificados como homens e mulheres de Deus. E então nós analisando a vida deste homem, identificamos algumas características para que eu e vocês sejamos identificados então como homens e mulheres de Deus. E a primeira característica que eu analiso em Eliseu encontra-se no versículo 9 do texto que nós acabamos de ler. E então no versículo 9 e 10 diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, e antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste,
Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E até aqui a palavra de Deus. Eliseu era o servo de Elias até este momento. E, irmãos, Elias não foi um homem qualquer de Deus. Elias foi um homem usado poderosamente por Deus. É um homem que, por exemplo, os judeus, quando falam acerca dos dois grandes homens lá do Velho Testamento, os judeus acreditam unicamente no Velho Testamento, e então os judeus, quando querem identificar aqueles que para ele são as duas pessoas mais importantes do Velho Testamento, na cabeça deles está Moisés e está Elias. Então, se nós fôssemos analisar, se tivéssemos o tempo para analisar a vida de Elias, nós víamos claramente que ele tinha cumprido um bom ministério, que tinha sido voz de Deus para aquele tempo, que tinha sido um homem usado por Deus de uma forma poderosa. Mas o homem e a mulher de Deus não se contenta com o bom. O homem e a mulher de Deus quer o excelente. Eliseu queria o excelente. Sabem, na minha opinião, um dos grandes problemas em relação à excelência é nós contentarmos com o bom. Está bom e a gente fica no bom e a gente continua no bom que nós já adquirimos e nós não ambicionamos o excelente. E nós, através da vida deste homem, conseguimos compreender que ele não se contentava com aquilo que Deus fez através de Eliseu, através de Elias. Ele queria mais. Ele não queria mais para a sua vida. Aquele que serve a Deus, o homem e a mulher de Deus, quer ser capacitado por Deus para servir os outros com mais qualidade. Quer alcançar outros com mais qualidade. Esse era o propósito de Eliseu. Amém? Então, se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, a nossa atitude tem que ser de querer a excelência, de querer mais de Deus, querer mais da porção do seu Espírito, de buscar mais a sua face, de pedir a Deus para que nos revele mais da sua glória, para pedirmos a Deus para que Ele nos use de uma forma ainda mais poderosa. Amém? Essa é a postura. E reparem que nós nesta passagem, irmãos, nós vemos as características de homens de Deus que querem a excelência para si e a excelência para os outros. Porque nós também aprendemos muito com a atitude de Elias. E Deus também nos ensina nessa busca da excelência que nós temos que ter no nosso coração, de mais de Deus, de ambicionar mais de Deus, de ambicionar de fazer com mais qualidade para Deus. Nós também aprendemos com a postura que Elias teve. Reparem qual é que é a postura de Elias. Elias tem um servo que é Eliseu, e esse servo que é Eliseu vira-se e diz assim para ele: olha, eu quero porção dobrada do Espírito. Eu quero mais do que tu tiveste. Eu quero fazer mais do que tu fizeste. A maior parte, irmãos, a maior parte das pessoas, aqueles, não posso sair daqui, aqueles que são carnais, o que é que iriam dizer a Eliseu? Eliseu, então eu fui-te lá buscar, tu estavas com uma junta de bois, tu estavas lá no meio da agricultura e do gado, eu fui-te lá buscar, tu eras um Zé Ninguém, eu já fiz o que fiz, eu tive um ministério para Deus que se pode claramente ver e tu ainda queres fazer mais do que eu. É essa a tua postura, olha a tua arrogância. Mas o homem e a mulher de Deus que ambicionam servir a Deus na excelência não têm ciúmes dos outros. Querem que os outros alcancem mais do que eles alcançaram. Amém? Irmãos, nós temos aqui agora uma escola de música e o objetivo é formar músicos melhores do que aqueles que a gente temos. Ou não é? Não é? Irmãos, eu saí da Malveira e identifico lá um jovem que eu identifico que se ele for fiel a Deus,
Eu acho que ele tem mais potencial do que eu. E eu fico contente, fico alegre que ele faça muito mais do que eu. Porque esse é o objetivo do homem de Deus. O objetivo do homem de Deus é que os outros ainda façam mais. Foi esta a postura que Elias teve. Elias ficou contente com a postura que Eliseu teve. Eliseu queria mais de Deus. E nós temos que ambicionar mais de Deus. No ano 2021, ambiciona mais de Deus para a tua vida. Há mais do Espírito Santo para a tua vida. Há mais dons para a tua vida. Há mais poder de Deus sobre a tua vida. Amém? Mas isso tem que ser um alvo na tua vida. Isso tem que ser um alvo na tua vida. Se tu queres algo na tua vida, tu tens que perseguir, tu tens que projetar, tem que ser uma prioridade na tua vida. Nada se consegue nesta vida com facilidades. Já chegaram a esse entendimento? Nada se consegue nesta vida com facilidades. E se tu queres mais de Deus, isso tem que ser um objetivo que tu tens que colocar no teu coração. Tem que ser uma meta que tu tens que colocar no teu coração e tu tens que perseguir essa meta. E nós vamos ver através da palavra de Deus a segunda característica que este homem de Deus tinha. Então, a primeira, ele queria o excelente de Deus. Ele queria mais. Ele ambicionava mais. Ele queria o melhor. A segunda característica que nós vemos neste homem, irmãos, encontra-se nos versículos 2 a 6. Capítulo 2, versículo 2 a 6. Então nós vimos que Eliseu queria o excelente, ele queria melhor, ele queria servir a Deus de uma forma ainda melhor e mais excelente. E não há forma de servir a Deus melhor e excelente se nós não nos dirigirmos àquele quem tudo faz com excelência, que é Deus. Amém? E então, agora vamos analisar outra característica que nós precisamos para a nossa vida e que se encontra do versículo 2 até ao 7. E diz assim a palavra de Deus. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. E então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram em Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, e te não deixarei. E assim vieram a Jericó. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. E então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. E nós vemos através destes versículos que acabamos de ler a outra característica que eu gostaria de salientar, que é a perseverança. E eu gostaria de ler o significado da palavra perseverança num dicionário: atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste apesar dos obstáculos ou dos fracassos em fazer ou alcançar algo. Qualidade ou ação de quem persevera. Firmeza, persistência e pertinácia. Irmãos, a palavra de Deus
Fala-nos aqui acerca destas passagens que nós lemos de Eliseu, e nós conseguimos ver em Eliseu esta característica que eu agora identifiquei e no dicionário procurei explicar: a perseverança. Este homem queria algo, irmãos, e ele não desistia de alcançar aquilo que era o alvo dele. Se tu no ano 2021, se tu queres mais de Deus para a tua vida, isso tem que ser um alvo para a tua vida. Esse alvo para a tua vida é excelente, mas, desculpa lá, não morras na praia. Tu vais ter que lutar, tu vais ter que fazer como este homem de Deus fez. Várias vezes nós vemos aqui na palavra de Deus que os filhos dos profetas diziam a ele: Eliseu, estás a perder tempo. O Elias vai ser arrebatado, tu estás a perder tempo. O próprio Elias virava-se para ele e dizia: vai-te embora, deixa-me. E ele virava-se com firmeza e dizia: eu não te deixarei. Eu quero alcançar o alvo para o qual eu me propus. Há algo que eu quero para a minha vida. E independentemente do que os outros vão me dizer, independentemente daquilo que eu estou a ver, eu vou lutar, eu vou preservar. Amém. Se nós queremos mais de Deus, nós não podemos desistir na primeira derrota que nós tivemos. Se nós queremos mais de Deus, nós não podemos desistir quando nós ainda não tivermos aquilo que nós ambicionamos. Se há um alvo para a tua vida, tu tens que lutar. Tu tens que ter a mesma atitude que este homem teve. Arregaçar as mangas e dizer: isto é de Deus. E Deus tem para a minha vida. E eu não desisto. Eu quero isto para a minha vida. E independentemente do que os outros dizem, eu vou lutar. Eu vou continuar no chamado. Eu vou continuar a tentar buscar aquilo que Ele tem para a minha vida. Amém. Foi esta a atitude deste homem. E tantas vezes, irmãos, por causa daquilo que nos dizem, por causa daquilo que nós não vemos e que nós queríamos ver, nós sentimos tentados a desistir. E Deus nesta noite quer dizer que os verdadeiros homens de Deus, as verdadeiras mulheres de Deus, muitas vezes pensam em desistir, mas mesmo assim reúnem forças em Deus para continuar, para que Deus os use ainda de uma forma mais poderosa. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós queremos mais de Deus, nós temos que lutar. Nós temos que continuar fiéis àquilo que Deus falou ao nosso coração. Amém. Quantas e quantas vezes, e não sei se o pastor Jorge Lamy poderia testemunhar o mesmo, mas desconfio que sim. Desconfio que sim, porque, na minha opinião, acontece com todos os servos de Deus. Quantas e quantas vezes, no percurso Instituto Bíblico, no percurso de ser consagrado, no percurso de começar a ter responsabilidade numa igreja, a dureza da caminhada, as vozes contrárias que nós vamos ouvindo no percurso, nós não vermos com os nossos olhos as coisas muitas vezes já acontecer. Quantas e quantas vezes nós pensamos em desistir? Mas nós temos que se agarrar ao alvo, à chamada de Deus, à voz que falou à nossa vida. E é por causa da chamada que Deus fez à minha vida e que também fez à vossa vida, que nós temos que continuar a lutar para que Ele faça a sua vontade na nossa vida. Porque o que Deus tem para a tua vida e o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para Trajus, o que Deus tem para Cascais, não é de mão beijada. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que lutar. Nós temos que acreditar. Todos os dias nós temos que fazer o nosso melhor. Amém. Sabem o que é que depois vai acontecer, irmãos? E nós vemos nesta passagem. Sabem o que é que vai acontecer? Uns alcançam e outros veem aqueles alcançar de longe. Quem é que teve a porção dobrada? Quem?
Para quem é que foi a porção dobrada? Na Escritura que nós temos estado a ler, quem é que foi a pessoa que obteve de Deus a porção dobrada? Quem foi? Eliseu. E os filhos dos profetas que criticavam e que andavam sempre lá a rondar. O que é que a palavra de Deus diz no versículo 7? E foram 50 homens dos filhos dos profetas e de longe pararam de fronte e eles ambos pararam junto ao Jordão. Os filhos dos profetas analisavam de longe. Eles viram a bênção de Deus vir sobre a vida de Eliseu de longe. E nós temos que ser pessoas que buscam a excelência e continuam a preservar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, de perto. Amém. Glória a Deus. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, e estamos quase a terminar. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu queria falar então de outra atitude de Eliseu. Capítulo 19, versículo 21. Vamos começar a ler, desculpem lá, do versículo 19. Capítulo 19 e versículo 19, em diante. E diz assim a palavra de Deus. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que havendo lavrado com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª, Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Elias, ao passar a sua capa sobre Eliseu, estava a chamá-lo para o ministério. E Eliseu compreendeu claramente o que é que Elias estava a fazer. E então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, detrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Quem é que quer mais de Deus para o ano 2021? Quem é que quer ser identificado pelos vizinhos, pelos familiares, que ainda não se comprometeram com Cristo como homem e mulher de Deus? Amém? Não há nada melhor do que nós sermos identificados como os homens e as mulheres de Deus para esta geração. Quem quer atingir a excelência de Deus tem que lutar. Já aprendemos isso. Mas também tem que ter a capacidade de deixar algumas coisas para trás. A palavra de Deus nos mostra que Elias, quando vai chamar Eliseu, a palavra de Deus, se nós fôssemos lê-la um pouco mais para trás, nós compreendíamos que Deus escolheu Eliseu e disse a Elias que o tinha escolhido para ser ungido. E quando Elias vai a Eliseu, o que é que Eliseu estava a fazer? Estava na praia da Ericeira a beber um iced tea fresquinho, estava ali na altura de agosto. Lá também não há nenhum calor, mas pronto. Já falhei nesta, tinha que ser em Portimão mesmo. Não, ele estava a trabalhar. E ele deixou aquilo que era o sustento dele para ir atrás daquilo que ele queria de Deus para a sua vida. Amém? Então há coisas que tu tens que deixar para trás se tu queres mais de Deus. Há coisas que até te podem agradar. Há coisas que até nem são pecados. Porque umas juntas de bois
e os bois e trabalhar na lavoura não é pecado, como nós sabemos, mas são coisas que impediam de Eliseu ir em busca do excelente de Deus para a tua vida. E há coisas no teu dia-a-dia que podem estar-te a prender, que te podem estar a impedir que Deus faça mais através da tua vida. Amém? Eu lembro-me quando fui para o Instituto Bíblico, eu trabalhava numa imobiliária. E, entretanto, quando a igreja fez-me um convite para eu estar em part-time, colaborando na igreja como obreiro, houve alguém e com responsabilidade que virou-se e disse-me assim para mim: eles fizeram-te um convite, mas tu não sejas parvo. É sempre mais algum que tu sacas da imobiliária. Sábados de manhã, nunca... E a pessoa vivida. Sábados de manhã, nunca há atividades na igreja. Segunda-feiras é o dia de São Pastor, como se costuma dizer. E tu sempre vais fazendo mais algum. Tu não feches essa porta, não sejas parvo. Tens o telemóvel, vais encaminhando. A pessoa estava-me a dizer como é que era tudo que eu deveria fazer. E ela nunca tinha trabalhado naquele ramo. Mas de parva não tinha nada. Mas eu tinha que deixar aquilo para trás. Se eu queria o excelente de Deus. Sabem quantos negócios daquele tempo até hoje já me apareceram de imobiliária a virem pedir conselho que eu podia ganhar algum? Vários. Sabem em quantos é que eu ganhei algum? 0. Eu tinha que deixar os bois. Eu tinha que deixar as juntas. Porque eu queria me dedicar de todo o coração. De todo o meu coração. Então o dinheiro não era problema para mim. Eu quero atingir a excelência de Deus. Amém. E há muitas coisas no nosso dia-a-dia, irmãos, que nos impede de alcançar o excelente de Deus. Há muita coisa que nos impede de ter uma vida de consagração. Há muita coisa que nos impede de ir à face de Deus em oração diariamente. Há muita coisa. Há muita coisa que nos vai entretendo no dia-a-dia. Eliseu, no seu dia-a-dia, de certeza que tinha que dar comer àqueles animais. Tinha que tratar daqueles animais. Tinha que dar as condições necessárias para que aqueles animais pudessem fazer o seu trabalho. Mas a partir do momento em que Deus o chamou, ele sabia que aquele tempo tinha que ser um tempo para o Senhor, porque ele sabia que Deus o queria usar em excelência. E ele estava disponível para tal. Então, o meu desafio para a tua vida e para a minha vida é que aquilo que nos impede de servir a Deus mais tempo e com mais qualidade, tu coloques para trás, assim como Eliseu fez. E, irmãos, nada vem mais oportuno do que este momento. Neste momento, nós como igreja vamos se juntar com várias comunidades aqui da zona de Lisboa para, com o objetivo de, em oração, Deus nos capacitar para nós alcançarmos pessoas. O pastor Lamy tem aqui falado acerca dos juntos, mas para tu teres esse tempo de consagração ao Senhor, para tu teres esse tempo de oração ao Senhor, certamente que há coisas na tua vida que tu tens que colocar de parte para teres esse tempo. É ou não é? O desafio que eu estou a fazer a vocês é o mesmo desafio que é para a minha vida, porque eu também sou um ser humano. Então, deixa aquilo que te impede de atingir aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a minha vida. Mas há coisas na nossa vida que nos impedem de alcançar o mais de Deus. Irmãos, sabem o que é que às vezes me desilude? Pessoas, e eu não tenho muitos anos de ministério, mas já vi isso tanta vez, irmãos. Pessoas com as vidas muitas vezes em farrapos, que não conseguem acertar uma, que querem que Deus ajude, mas não se conseguem comprometer com Deus. E porque não se conseguem comprometer
com Deus não veem muito mais de Deus que muitos de nós temos visto. Amém? Estão a compreender o que é que eu estou a querer dizer? Porque há coisas que os impede. Há coisas que os impede de se comprometerem com Deus. E então têm a vida num farrapo. Sabem que Deus é a única solução. E não comprometem-se com Deus. Passam semanas sem vir aos cultos. Imagine, por não virem aos cultos, que nas suas casas não oram. Que nas suas casas não leem a palavra de Deus. Porque alguém, irmãos, alguém que lê a palavra de Deus e que tem uma vida de oração, quer vir aos cultos. Quer servir ao Senhor. Quer estar em comunhão com os seus irmãos. Amém? Então aquilo que te impede e aquilo que me impede de servir a Deus com mais excelência, para que Deus se use de mim de uma forma ainda mais poderosa, que fique para trás. Que a gente tenha a capacidade de analisar, que a gente tenha a capacidade de pedir ao Espírito Santo para que nos revele aquilo que está na nossa vida a ser empecilho, para que Deus se use de vocês e de mim de uma forma mais poderosa. É esse o meu desejo para a tua e para a minha vida, para o ano 2021. Amém? Podemos ficar em pé? Glória a Deus.